Estamos começando o programa piloto A Palavra é Tua, um projeto do GT de Comunicação e Mídias do Sindijors, que faz a sua estreia conversando com a ex-presidenta do sindicato, Vera Deise Barcelos, gestão 2019 a 2022. Vera Deise é jornalista diplomada pela Fabico na URGS há 51 anos. Iniciou carreira no Jornal do Comércio e atuou por 16 anos no Jornal Zero Hora, onde foi a primeira repórter mulher e negra nas coberturas do esporte amador. Foi fundadora e jornalista responsável da revista Tição, um marco na imprensa alternativa na década de 1970. Foi presidenta da Comissão Estadual de Ética do Sindijors e da Comissão Nacional de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas FENAGE. Também foi presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Condim, Porto Alegre, representando o Sindijors. Atua nos núcleos de jornalistas afro-brasileiros e gênero e diversidade. Em sua trajetória, inclui atividades em diversas instituições e movimentos sociais e culturais. Vera Deise, bem-vinda ao A Palavra é Tua. E começa nos contando um pouquinho da tua história, que a gente ama ouvir. Para quem ainda não ouviu, vai ser um prazer enorme. Carla, o prazer é todo meu. É um momento emocionante, a gente já começa a ficar assim, com lágrimas nos olhos, por estar abrindo, né, esse novo projeto desse sindicato que eu vou falar em paixão, sabe? A vida sindical sempre me apaixonou. E o fato, né, de recentemente ter ocupado o lugar na presidência, isso mexe um pouco ainda comigo, porque hoje nós já estamos com uma nova presidenta, a presidenta Laura Santos Rocha, aquela que deu a mão para mim no mandato. Foram 3 anos assim, sem soltar a mão. Então, eu abrir esse programa, né, participar dessa estreia, é para mim significativamente importante e também assim uma valorização de todos os jornalistas e as jornalistas que virão daqui a pouco, após essa minha primeira fala, né, essa estreia desse programa. Sinto, Carla, muito emocionada. Os olhos começam a encher de lágrimas. Pode saber que nós também, né, Vera Deise? Me conta, como é que surgiu a vontade de ser jornalista? Carla, é uma história muito interessante na minha vida, porque eu sou uma mulher filha de uma empregada doméstica que durante muitos anos esteve prestando seu serviço na casa de um general do Exército, né, Floriano de Oliveira Faria, em que eu ia, acompanhava ela, não me deixava em casa. Ela me levava para o trabalho, eu tinha em torno de uns 3 anos, e nessa casa eu me criei. Ela sai, vai buscar outros campos de trabalho, mas eu fico. Eu sou daquelas meninas negras que ficam na casa de família branca de classe média para ser a futura empregada, não é? Só que eu fujo à regra. E aí eu digo que isso tudo foi libertador. Foi algo fantástico, porque incentivados eram 5 homens, 5 rapazes e 2 mais moços. Um dos mais moços, que é Dir Cancelo Faria, médico já falecido, médico pediatra, foi o grande incentivador para essa mulher que está à tua frente e à frente de todos, né, se tornar jornalista. Então eu fiz primário, ginásio, clássico, e do clássico assim direto para o vestibular na Universidade Federal. Ou melhor, os 2 olhos focados no jornalismo. Eu adorava, devorava os jornais da época, Correio do Povo, Diário de Notícia, Folha da Tarde, depois posteriormente Folha da Manhã. Devorava os livros da biblioteca. Então ali começou, né, essa vontade de escrever e a vontade de ser jornalista. Para a família foi uma grande surpresa, porque todos queriam me ver, porque na época era muito comum
as meninas criadas por famílias brancas se tornarem professoras. E ali começa o meu ato de rebeldia. Quando disseram, você vai fazer magistério? Eu disse, não, eu quero ser jornalista. Mas jornalista, dizia meu pai de criação, Floriano de Oliveira Faria, é uma profissão de homem. E eu disse, é exatamente isso que eu quero fazer. E ali começa o vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso é 1969, 68, início de 69. O curso era de 3 anos, né? Não fechava toda. Em 1971 estou diplomada pela Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal. Da turma, como sempre vai ser ao longo da minha vida, uma única negra, ou a primeira negra. Então, eu sou marcada muito por isso. Então, em 1971, estou com o diploma, sendo festejada pela família toda, né? A família negra, a família da minha origem e a família branca. Dezembro de 1971, eu estou entrando no jornal, eu me formo no meio do ano, e no final do ano eu estou entrando no Jornal do Comércio. E a respeito disso, Vera Gleise, assim, tá, diploma na mão e em seguida já uma oportunidade, mas como foi realmente entrar e sentir pertencente a esse meio, justamente sendo a pessoa que sempre foi, de certa forma, representativa desde cedo, né? Uma mulher e negra. Duas coisas que não eram usuais ou comuns, não se via muito no jornalismo. Eu não gosto de usar muito a palavra comum, incomum, digamos que não víamos no jornalismo, né? Como foi esse começo de forma tanto como mulher e também como negra? Pois bem, foi assim, eu não vou falar em dificuldades, mas naquela época, quando eu estou entrando, eu já também estava militando no movimento negro. Eu estava me apropriando de uma luta de muitos que me antecederam. É claro, o que fica nesse registro dessa minha entrada no mundo do jornalismo, no mundo do trabalho, né, do jornalismo? Tem fatos assim que são bem marcantes, né, que eu carrego até agora, né, e sempre eu estou lembrando do passado e me autoavalio da questão racial que se apresenta. E a questão também do feminino, né, da mulher. Então eu carrego, sou mulher e sou negra. Então eu tenho 2 fatores assim que demarcam duas bandeiras, né? São 2 bandeiras, mas também demarca o lugar que eu ocupo. O fato assim que eu registro assim que ao longo da minha carreira eu sempre fui considerada apontada. Ela faz bons textos, ela é muito capaz, é renomada, já tive recomendações, né? Mas pergunta para mim, se algum dia eu ocupei um cargo de chefia. Nunca. Mas eu exercia o fato de ser repórter, que eu também me apaixonei, né? Isso supriu. Mas fica assim, como as coisas acontecem para nós mulheres, sejamos brancas ou sejamos negras. É claro que o fato de eu ser negra, as dificuldades se apresentaram com mais veracidade. Mas eu fui superando, porque além de trabalhar nas redações, né, do Jornal do Comércio, do Zero Hora e tantos outros veículos por onde eu passei, e também eu tenho uma experiência no interior do estado, o racismo, né, e a condição de ser mulher também se apresenta, o lugar que você vai ocupar. Eu fui uma excelente repórter, porque me disseram que eu era excelente, eu também tenho certeza, não é? De ter sido uma excelente repórter. Mas eu nunca galguei outros cargos. Então demonstra-se o lugar que nós mulheres ocupamos dentro da sociedade. Naquela época era muito mais definidor, né? E com maiores dificuldades. Aí além disso se soma
que eu, além de ser repórter do Jornal Zero Hora por esse tempo, e eu também sou funcionária pública federal. Então, ao longo dos anos, eu também fui assessora de imprensa, inicialmente na Legião Brasileira de Assistência, que já foi há muito tempo, e depois também atuei no INSS, na assessoria de imprensa do INSS. Então, eu tenho vivências no serviço público e tenho vivências na empresa privada. E uma complementava a outra, porque o que aconteceu, cara? O fato de eu estar dentro das redações, o perfil de uma assessoria de imprensa no serviço público, ela era muito enquadrada. Ela era quadradinha, enquadrada e quadradinha. E aí o que acontece? A vivência da redação faz com que, por onde eu andei, nas duas assessorias que eu, primeiro LBA e também depois no INSS, eu levasse o pique do jornalismo de redação. Não era aquele enquadramento que o pessoal na época dizia assim, jornalismo de chapa branca. Eu quebro isso nas duas organizações por onde eu passei, instituições falando nesse departamento. Porque eu tinha o pique do jornalismo de redação, né? Então não estava enquadrada numa assessoria com texto padrão, não. Eu ia propondo pautas, propondo publicações. Muito interessante essa minha vivência. Bem lembrada da pergunta. Fazer eu reportar o meu passado. E é incrível, né? Porque aí a gente percebe essa derrubada de padrões. E uma delas foi no esporte, né, Vera Deise? Então, imagina, futebol de salão é futebol, claro, né? Embora tivesse outros esportes olímpicos, a gente tem a nossa querida Cláudia Coutinho, que se especializou no vôlei, né? E a tua especialização era o futebol de salão. E aí entra, então, a pergunta já entra para o lado do ser mulher, em relação a assédio. Porque isso é uma coisa que eu vejo muito hoje, que eu, como também andei nesse espaço, eu via menos. Então, assim, eu queria ver contigo qual é a tua opinião, se tinha tanto assédio assim, se existia muita falta de respeito, enfim, gracinhas, piadinhas, essas coisas que as mulheres estão muito, infelizmente, muito acostumadas a receber, mas não mais acostumadas a aceitar. Tu sabe que ao longo da minha carreira, eu vou reportar, tu tá me fazendo eu fazer assim um giro na minha vida, né? E até foi bom porque eu não sabia o roteiro, né? Está sendo bom agora, assim, porque me faz lembrar. Na época, Carla, eu não sentia o que hoje nós mulheres estamos enfrentando. A pergunta vem assim no momento de para eu fazer essa reflexão. Porque eu quebrei na época alguns paradigmas. Por exemplo, eu já estava na militância do movimento das mulheres, né? Principalmente das mulheres negras. E já reafirmando o feminismo que não começou com essa geração e já está lá atrás, né? Na luta das mulheres, eterna luta. Mas o que aconteceu? Quando eu começo a fazer, eu vou usar muito futebol salão porque foi o esporte em que eu me dediquei muitos anos. Eu sou a única mulher no meio de outros colegas, né? Todos homens, e tentando fazer uma coisa que logo no início que eu inicio a cobertura de futebol salão pela Zero Hora, eu não era permitido entrar no vestiário, principalmente no intervalo. Aí, aquilo começou a me incomodar. Por quê? No intervalo, eu tinha a famosa palavra, né? Furo. Até que chegou um momento, assim, que eu cheguei para os organizadores do campeonato, o pessoal da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, hoje futsal, né? E disse, olha, eu tenho que entrar no vestiário durante o intervalo, porque se ficar para o final, os jogos acabavam muito tarde, né? Eu tenho que retornar às pressas
E eu estou sentindo que estou sendo prejudicada nas informações em que meus colegas são privilegiados. Eu quero entrar no vestiário. Ali começou a minha imposição para a federação. Não, mas nós nunca abrimos exceções para mulheres entrarem no vestiário, porque é a hora do banho, do chuveiro, da chuva, do chuveiro, troca de roupa. Isso assim, eu não vim aqui. Essa foi a minha frase marcante. E que ela quebra. Eu não vim aqui para olhar os corpos dos homens. Eu vim trabalhar. Essa minha frase, que eu não esqueci, estou repetindo como se vendo a cena, eu falei para Léo Fraga, que na época era árbitro, e também, por vezes, ele coordenava a mesa de arbitragem no ginásio do Colégio Roma. Essa minha frase, ela muda, e acho que ela vai abrir a porta para muitas outras colegas minhas, que estavam começando naquela época. A cobertura também não eram estanques, né? E a partir daí eu comecei a entrar tanto no intervalo dos jogos, principalmente futebol de salão, que eu era setorista, como também no final do jogo. E era muito interessante. Os rapazes saíam do chuveiro, colocavam sua toalha aqui na cintura e vinham me atender, né, com o corpo nu e tal. Mas aí, quando cedia, eu pegava todas as informações e arrumava no tempo certo para retornar para a redação. Mesmo que o jornal naquela época, né, as edições eram fechadas meia-noite, meia-noite e 30, uma hora, né, 1h30, porque esperava o pessoal retornar das coberturas. E rodava a primeira tiragem, né, e logo depois começava. Mas eu acho que eu quebrei uma história, eu acho que aquilo só permitir homens entrando no vestiário e eu ficando na porta esperando que o técnico saísse, ou coisa assim. Eu acho que eu quebrei, acho que abri uma porta para todas aquelas que me sucederam. Eu te pergunto, a vida sindical entrou quando na tua vida? Essa vontade de fazer pela categoria? Eu não diria o fazer, Carla, pela categoria naquela época, né? Nós estamos na década de 1970. Nós estamos enfrentando uma ditadura militar, daquelas mais ferrenhas. Mas havia dentro da nossa categoria, e é isso assim, um espírito, a época favoreceu muito isso, de enfrentamento ao sistema. E enfrentamento também na causa coletiva, um enfrentamento aos patrões. As assembleias, eu retomo logo sigo a linha da tua pergunta, né? As assembleias eram feitas dentro da redação. Parava-se a redação para fazermos a pauta, para reivindicar. Você deve lembrar um pouco, penso que tu pegou um pouco disso, não é? Então, o momento era propício. Apesar de todas as dificuldades que o período da década de 70 até o período que começa a distensão, porque a gente enfrenta um período de ditadura, momentos difíceis, e quando aí eu retomo um pouquinho essa conversa, porque tem tudo a ver com, há pouco eu faço, né? Eu estou dentro da URGS, né? Da Fabico, que era dentro do prédio da reitoria. Com década de 70, está abaixando, né? Estão invadindo o centro acadêmico, a gente está se escondendo debaixo das cadeiras e tal. Então, é assim, agora falando, sabe, um pouco dessa vida, eu vejo assim que momento, né, fantástico eu vivi. E as redações com as assembleias, né, sendo feitas não na sede do sindicato, sendo chamadas, né, dentro das redações. E nós temos um presidente do sindicato que puxava isso dentro, né, que é Antônio Oliveira. As discussões, né, se davam dentro das... Eu pego o jornal Zero Hora, né, mas isso se repete também nos outros veículos, porque a gente está numa época
de Folha da Manhã, Folha da Tarde, Correio do Povo, Jornal Zero Hora, e eu venho ainda de um jornal que ele foi minguando, para desaparecer, que é o Diário de Notícia, com sede na Avenida São Pedro. Então é um negócio, eu estou agora vendo essa minha vida, eu já sou muito antiga. E é difícil imaginar, talvez hoje seja difícil para os jornalistas jovens que estão chegando, imaginar que existia numa empresa jornalística o jornal que rodava de manhã, com as notícias da noite e da madrugada, e no início da tarde rodava um outro jornal com atualização. Então, assim, era um jornal que era Folha da Manhã, Folha da Tarde, né? E na Calda Júnior. Então, é uma coisa realmente que só quem viveu essa época imagina que sim, isso existiu. Hoje, de quais movimentos tu participas, né? Eu acho que já te ocupa um bom tempo do teu dia. Bom, eu vou continuar sendo sindicalista, né? Mesmo que hoje nós tenhamos a presidenta Laura Santos Rocha, né? Mas eu ainda estou no sindicato como uma conselheira fiscal. E essa minha luta também transita pelo movimento das mulheres negras. Eu estou retomando, porque eu fiz assim, presidenta do sindicato, eu abri mão de alguns outros movimentos, porque eu foco. A minha vida sempre foi isso, pega e faça bem, acredito que tenha feito. Então, agora que eu passei o mandato, né, para a atual diretoria do sindicato, para a Laura Santos Rocha, que me deu a mão, como também Carla, que aqui está do meu lado. Então, assim, não faltaram mãos, viu, Carla? Eu agora estou retomando aquela militância que eu faço. E eu disse assim, eu vou me dar um tempo. Não tem tempo nada, cara. Não tem tempo nada. Eu entrei, já estou direto, estou flanando, né, voltando ao movimento das mulheres, movimento das mulheres negras. Já estou pensando em novos livros, né, escrever, fazer parceria, e aí eu digo o nome de uma também que está junto comigo pensando nesse projeto. Ainda estamos gestando, né? Não tem nada elaborado, que é a companheira Neuza Ribeiro. Vem vindo alguma coisa que nós estamos pensando ainda, não sabemos se será livro, se será documentário, ainda não tem formato, mas estamos estudando. E voltei também para o movimento das mulheres negras, né, que eu tinha deixado assim no escaninho. Agora não, agora eu já estou retomando, estou buscando as organizações por onde eu transitei, que é sempre mulher, Maria Mulher. E ontem eu já tive reuniões, já estou começando a me envolver. E eu tenho uma outra ligação que tem muito assim um aspecto muito sentimental, Carla, né? E que envolve minha família e envolve meu filho, que é a música, que é o samba. E o samba está na minha raiz, né? Está junto com uma lembrança de uma pessoa que partiu muito cedo, não deveria, que é Carlos Alberto Barcelos Rocha. E aí, nesse passo, eu tenho um filho que é músico, além de ser professor de educação física e trabalhar numa organização do município, né? Nós temos um projeto musical que é a Escadaria do Samba, que todas as terças-feiras eu estou lá coordenando. É um trabalho assim que eu coordeno, mas que eu também faço limpeza, eu varro no início, varro no fim, mas é algo que está durando 4 anos sem nenhum apoio público. Uma pergunta assim que eu acho que ela é bem pertinente pela tua experiência, Vera Leise, no jornalismo e pelo que a gente observa, né, ao estar no sindicato. O que aconteceu com a categoria que hoje ela já não é mais unida como era antes, já não luta como lutava antes, né? Às vezes fica assim, a gente se sente só porque luta, um grupo que está na diretoria do sindicato luta por todos os outros que muitas vezes até nem reconhecem o trabalho. O que aconteceu nesse meio de caminho que o pessoal esqueceu a importância que tem
o sindicato, né, na vida profissional de cada um? É muito interessante. Eu acho que é todo um processo que a própria sociedade, né, vivenciou depois, após os anos 90, né? Eu vou focar assim que esses anos de 2000, e aí começa essa transformação. Eu tenho a impressão que nós não fizemos, nós sindicalistas, no caso, nosso, enquanto sindicatos, não vou falar do nosso só, jornalista, um trabalho de fortalecimento da base. Faltou, a gente entrou numa militância e não tem nada a ver com o período que nós vivemos, que nos deixou em casa e nós começamos a lidar muito com essa máquina chamada computador, ou seja, a comunicação virtual. É que lá atrás nós esquecemos de continuar fazendo o trabalho com a base. Eu faço essa análise, uma pergunta assim que eu não estava preparada para responder, mas é fácil perceber. Quando você não trabalha com a base, quando você não chama essa base, não faz promoções, não faz eventos, trazendo, ela começa a se distanciar. Para uma categoria, para um sindicato que tinha quase 5.000 associados, e isso eu posso falar porque é recente, né? Essa minha passagem de bastão para a nova gestão, né? Porque a gente tinha em torno de 5.000 associados. Houve um tempo que nós tínhamos, e tínhamos também associados dentro do nosso sindicato, associados vindo para dentro das assembleias, não assembleias minguadas como nós vivenciamos nesses últimos, vamos falar até assim, vamos pegar 10 anos. E isso nós vamos enfrentar quando nós estamos pegando o sindicato, estamos assumindo a presidência do sindicato, a gente tem um exíguo número de associados. E tu sabe bem, porque tu vivenciou o período em que nós estávamos na presidência. E nós conseguimos ampliar. Falta muito ainda. Mas foi significativo a vinda, a retomada de novos associados. A campanha que nós também fizemos e a campanha que eu estou assistindo agora, né? O que falta ainda para a Vera Deise fazer no jornalismo? Aos 74 anos, cara, eu acho que falta muita coisa ainda, sabe? Porque eu mesma me surpreendo, né? Eu fico flanando. Eu ando na rua, eu não estou com 74 anos. Eu sei que eu estou com 74 anos, mas o modo que eu me comporto, a forma... Eu sou uma mulher idosa, né? Somos. Eu sou uma mulher idosa, mas eu acho que falta muita coisa ainda para eu fazer. Eu acredito que eu vou ter tempo para fazer, como lá no início eu falei, né? Eu tenho projetos, eu quero voltar a escrever, eu quero editar um livro, eu quero ampliar um campo que eu não vivenciei, que na história da minha família teve um nome marco, que é Carlos Alberto Barcelos do Rocha, que linkou a questão do samba, né, com o jornalismo. E isso, né, eu faço através agora desse projeto da escadaria, o samba na escadaria, mas eu quero mais. Na verdade, eu sou uma pessoa que não pretendo, aos 74 anos, me acomodar. Eu acho que eu vou flanar muito ainda, viu, Carla? Isso é ótimo para todos nós, né? E talvez seja esse, Vera Deise, e agora sim, para encerrar, talvez seja esse o recado para essa nova geração, para as novas gerações que estão saindo das universidades. Nunca pensar, já sei tudo. Nunca pensar que agora, ok, eu não tenho mais o que aprender. E seguir naquilo que tu disseste na primeira pergunta, ler muito. É isso? É isso aí. Falou, captaste arrancaste o meu pensamento, porque é exatamente isso. Jornalista que se preza, ele precisa ler muito, não só apenas os jornais.
Porque as pessoas, nós enquanto jornalistas, nasceu jornalista e vai morrer jornalista. E é uma profissão que tem que ser movida, e eu acredito que você faz isso também, movida pela paixão. A guria de 1969, no vestibular da URGS, e que na prova específica tira o 3º lugar, ela continua morando em mim. Então, jornalismo, ele gruda, e deixa ele grudar bastante, começa a trabalhar, e aí a vida não solta nunca mais. Nosso agradecimento à Vera Deise Barcelos por conversar conosco nesse piloto do A Palavra é Tua. E sem dúvida, por tudo que já fez pelo jornalismo do nosso estado e por nossa categoria. Sabemos que muito ainda virá e celebramos tê-la atualmente no Conselho Fiscal do Sindijors. Muito obrigada e até a próxima.